Olá, quero compartilhar hoje com vocês uma palavra que está lá no livro de Mateus 25, uma palavra bem conhecida que todas nós já lemos, já ouvimos e já meditamos, que fala sobre a parábola das 10 virgens. E essa parábola fala então, no 25, versículo 1, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E essa parábola fala de 10 moças que esperavam o seu noivo. E nós, sabendo o contexto do casamento lá, o judaico, em que as pessoas, as famílias, elas entravam em contato, levavam o rapaz à casa de uma moça para fazer um acordo de casamento. Então eles levavam presentes, eles faziam um acordo do casamento, o noivo saía, dito sim, da família da noiva, e a noiva ficava se preparando, até que o pai do noivo dissesse quando seria o casamento. Então não é como aqui no Ocidente, que nós somos a noiva, quando a noiva se casa, a noiva é que vai ser esperada, todo mundo tá ansioso, o noivo entra primeiro na igreja, depois a noiva. Lá no Oriente, a noiva, ela precisa estar preparada, vigilante, porque o noivo vai chegar de surpresa e vai ser a atração dessa festa. E aqui Jesus é o noivo. E ele está falando que naquele momento, aquelas moças representam a igreja, ou seja, todos nós que cremos no Senhor e aguardamos a sua vinda. E quando o noivo chegou, 5 moças estavam apercebidas com azeite na sua lamparina e azeite extra. Mas 5 delas não tinham mais o seu azeite, nem mesmo um azeite extra, para esperar o momento da vinda do noivo. E eu quero falar sobre isso, que nós nesse ano de 2026, nós vamos precisar de lamparinas cheias de azeite, mas não apenas isso, nós vamos precisar de azeite extra para aguardarmos a vinda do nosso noivo, para perseverarmos diante das lutas, das batalhas, porque nós temos profetizado, esse será o melhor ano da nossa vida, mas não quer dizer que não vai ter luta e batalha. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo, porque ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Mas para que nós, pessoas chamadas por ele, para estar com ele, venhamos perseverar e permanecer nessa caminhada, nós precisamos estar com uma lamparina cheia. E todos temos uma lamparina, porque quando conhecemos a Jesus, nós somos uma lamparina e o Espírito Santo é o azeite. Ele vem habitar em nós, ele vem falar conosco, ele vem ministrar a nossa vida e ele é o azeite que nós precisamos para permanecer na caminhada. Mas ter uma lamparina somente é como ter uma aparência de fé. Não basta somente a gente dizer que conhece a Deus, dizer que ama a Deus, falar de Deus, até postar versículo na rede social. Não basta. Somente ir à igreja de corpo presente não basta.
Nós precisamos entender que para esse tempo precisamos ter reserva de azeite, assim como aquelas moças que elas tinham sua lamparina e mais o azeite extra. E isso fala de algo mais profundo. Ter uma reserva é cultivar uma intimidade com Deus, é ter uma vida diária de oração, leitura da palavra. É isso que nós estamos buscando, fazendo o nosso devocional. É guardar a palavra no coração, é ouvir tudo que a gente tem ouvido e obedecer. Ter um azeite, ter uma reserva de azeite, é orar quando ninguém está vendo, é fazer o certo quando ninguém está vendo, é seguir os princípios da palavra mesmo que ninguém faça, mas você vai fazer. É quando você decide obedecer a Deus, não importa se as pessoas ao teu redor não obedecem. E o convite de Deus para nós hoje é o convite que Ele faz para que nós venhamos viver da reserva, a reserva do óleo. Nós precisamos buscá-la onde? Na oração, na leitura da palavra, no viver a palavra, no consagrar a nossa vida, no jejum, na santidade. E eu quero dizer para você, não basta viver de movimento. Tem muito lugar aí que está chamando as pessoas para movimentos. Igrejas que tem luzes, cores, movimento de gente, coisas ligadas a esse mundo para atrair os nossos olhos para esse mundo. Mas o Senhor está dizendo, encha seu vaso de azeite. E isso é a presença dele, não é um movimento, mas é buscar realmente a presença do Espírito Santo. E isso vem, como eu falei, com oração, jejum, palavra, obediência, renúncia. Muitas vezes é preciso nós renunciarmos o nosso eu, as vontades da nossa carne, aquela vontade de assistir mais um capítulo da série ao invés de orar, aquela vontade de ficar tarde sentada no celular, aquela vontade de dormir, aquela vontade de não ir à igreja, aquela vontade de não fazer nada. Às vezes as pessoas estão tão distraídas. Elas acham que estão até fazendo coisas para Deus, estão se distraindo. E Deus está dizendo, quando o inesperado chegar, a luz da sua vida tem que continuar brilhando. Então os dias difíceis podem chegar. Esse ano nós temos essa palavra que vai ser o melhor, mas pode ter dificuldade, pode ter batalha. Mas assim como aquelas 10 virgens prudentes, aquelas 10 virgens tinham uma lamparina, tinham o azeite, mas 5 delas apenas tinham azeite extra, Deus deseja que nós sejamos como essas, as 5 que não apenas tinham um limite de azeite, porque todas tinham um limite de azeite, mas só 5 tinham mais, e nós precisamos ser essas, que resistem ao tempo da crise com o azeite extra. Amém? Então é importante que nós estejamos prontas. Lembre-se sobre manter cadeias acesas. Aqui a Bíblia fala que as mulheres disseram, nos deem o seu azeite, porque nós não temos mais. E o que elas fizeram? Nós não podemos dar o nosso azeite, senão nós vamos ficar sem também. E eu quero dizer para você, lembre-se como manter a sua lamparina acesa. Ninguém pode produzir azeite por você. Ninguém pode buscar a unção por você. É você que precisa orar, é você que precisa se consagrar, é você que precisa buscar o seu momento a sós com Deus. Você precisa buscar a presença do Espírito Santo. Ninguém pode buscar por você. Pare de pedir que os outros orem, que os outros ministrem a tua vida. Comece você a ter a intimidade, o seu altar secreto com o Senhor. Quando o noivo chegar, vai ser tarde demais. Então nós precisamos recarregar a nossa reserva de óleo, de unção, da presença do Senhor, do amor, da presença, de ser cheias da graça do Senhor, antes que ele venha, porque Jesus está voltando, mas quando ele chegar será como aquele noivo que chegou e apenas 5 estavam na porta esperando e entraram porque tinham azeite extra, as outras não tinham e ficaram de fora. O fogo está preparado, mas sem azeite ele apaga. Então é como eu falei, às vezes as pessoas têm só uma aparência de cristã. Há o fogo, a igreja é o lugar onde há o fogo do Senhor, mas se nós não estivermos lá, o fogo que há em nós vai se apagar.
Então não durma até buscar a sua reserva de óleo. A Bíblia diz que as 10 moças dormiram. Quer dizer que todas sabiam da promessa do noivo que ia chegar, todas sabiam que o noivo estava vindo, todas estavam ligadas à promessa, mas elas que estavam com o azeite extra pronto também cansaram da espera, também desanimaram em algum momento ali e dormiram. Isso quer dizer que nem sempre nós estaremos fortes, talvez a gente possa até desanimar, cansar e dormir, mas temos que estar com o azeite recarregado, com zelo, com a nossa reserva pronta, porque podemos passar pelo momento de cansaço também. E sabendo que o azeite muitas vezes ele é tirado de nós numa prensa. Se você está passando batalhas, dificuldades, enfermidades, comece a analisar o que Deus tem preparado para você, qual é o plano, qual é o projeto do Senhor. Talvez essa prensa seja para que esse azeite extra saia e flua, para que no momento que você precisar mais, ele esteja totalmente, a sua vasilha esteja totalmente cheia. E ter uma candeia não quer dizer ter azeite extra. Nós sermos cheias do Espírito Santo, o que nós buscarmos hoje não vai servir para amanhã. Eu preciso ler a Bíblia hoje e ler amanhã. Eu preciso ir ao culto hoje e ir no domingo que vem também. Eu preciso me consagrar, confessar os meus pecados, buscar uma vida transformada todos os dias. Isso vai encher a nossa reserva. Isso vai trazer reserva do óleo do Senhor para nós e não seremos surpreendidas como as 5 nécias, ou seja, as 5 tolas. Amém? Que essa palavra fique viva no seu coração e que você vigie, porque a Bíblia diz, não sabem o dia e nem a hora que Jesus vai vir, mas nós estaremos mulheres improváveis, frágeis, muitas vezes a gente cansa também, mas nós estaremos firmadas e cheias do óleo do Senhor, em nome de Jesus.